Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe o propósito da noite para as reflexões em torno do seu Evangelho. O tema da noite de hoje é uma pergunta bem instigante e provocativa, porque onde está o teu tesouro? E dizem que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E a partir de algumas perguntas a gente investiga, pesquisa, corre atrás, procura ter algum tipo de informação ou conhecimento que nos ajuda a entender melhor algumas dinâmicas da vida. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente sabe onde buscar as respostas que possam nos ajudar a vivenciar os ensinamentos que são os evangelhos, principalmente interpretados à luz da doutrina espírita. E é tentando extrair da letra o espírito que vivifica, que a gente vai ao capítulo 6 de Mateus, versículos 20 e 21. O título está basicamente no versículo 21, que diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Só que o versículo anterior, que é o 20, ele também nos ajuda a entender esse 21. Então a gente vai recorrer a ele para ilustrar um pouco do que a gente tem para falar hoje. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Olha que interessante. A gente aprende no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que céu e inferno são estados de alma. A gente vive tanto um quanto o outro intimamente, dentro de nós mesmos. E aí quando a gente vê, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, a gente começa a compreender que o tesouro no céu é aquele tesouro na intimidade de cada um. Então, é uma das muitas interpretações que a gente pode ter. Então, tesouros no céu de cada um de nós significa juntar aqueles ensinamentos que ajudam a manter elevado o pensamento. E a gente mantém o pensamento elevado o dia inteiro, não é? A gente pensa sempre positivo, desde a hora que acorda até a hora que a gente dorme. O pensamento está sempre vigilante, raramente a gente escorrega com o pensamento, raramente o pensamento voa, a gente tem sempre controle dele. E aí a gente começa a perceber que o Evangelho, ele é muito rico. A gente acha que ele é simples, mas ele não é simplista. Ele exige da gente um pouquinho de aprofundamento. Porque se o tesouro está no céu, e céu ele é um estado de alma, eu preciso alimentar o meu pensamento sempre com coisas boas. Mas a gente não consegue fazer isso de uma forma muito espontânea se ao longo do dia nós não cultivarmos hábitos que sustentem esse pensamento. Então eu posso até lembrar, eu tenho que pensar coisa boa. Mas se na hora de agir eu não estiver agindo de forma boa, aquele pensamento não se sustenta. Então, por isso, invariavelmente, a gente é acometido por algumas influenciações. Alguns pensamentos sutis que nos visitam, e de tempos em tempos essas visitas podem fazer morada, a gente acolhe esses pensamentos, e em outros momentos, a gente acaba deixando esses pensamentos em segundo plano, combatendo esses pensamentos. Então a gente tem, dentro de nós mesmos, situações que favorecem ao céu e situações que acabam gerando em nós desconfortos. Como nós temos 24 horas num dia, se a gente fizer uma autoanálise,
ao longo do nosso dia, o que tem feito mais em nós? Desconforto e descontentamento ou alegrias e pensamentos positivos? Aí a gente começa a compreender essa pequena passagem do Evangelho que diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir. Então, os tesouros que a traça e a ferrugem, elas não destroem, são tesouros do coração, tesouros que eu alimento para a alma, tesouros que fazem sensibilizar a nossa essência quando a gente vê alguém ainda passando dificuldades na vida, por alguma enfermidade muito difícil de vencer, ou por não ter ainda esperanças, por não alimentar esperanças do coração, por ver algum outro ente querido passando por privações de toda sorte. Quando a gente vê na rua pessoas em muitas dificuldades, seja pelo uso da droga, por eles tentarem alguma forma de subterfúgio, de fugir à realidade. Então, sempre que a gente sensibiliza o coração diante das lutas do próximo, a gente tem ali a oportunidade de alimentar em nossas vidas algo que plante um céu, não apenas em nós, como também no próximo. Porque esse céu é composto não apenas de pensamentos, mas de atitudes. Por isso que o Chico Xavier, mesmo com todo o trabalho, ao longo de uma vida inteira, de renúncias, de privações e de sortilégios, ele não se deixava abater ante as dificuldades. Havia dias em que ele tinha profundos pensamentos de tristeza, não de incompreensão e nem de inconformação, mas de tristeza por ainda saber que ele se sentia ainda muito pequeno. Era um cisco diante de todo o trabalho que é possível ser feito em uma sociedade extremamente egoísta, onde primeiro eu penso em mim, os outros depois são os outros. E às vezes a gente nem sempre lembra dos outros, né? Então, o pensar ainda egoísta é esse pensar que faz com que as nossas escolhas, elas primeiro nos favoreçam, não para nos acrescentar coisas melhores, mas sim para nos beneficiar. E a vida já vem mostrando para a gente que o maior benefício que nós podemos ter em nossas vidas é lembrar do próximo. Ainda que a lembrança ela seja passageira, ainda que seja diminuta, como a gente percebia ao longo das histórias de todos aqueles que passaram na humanidade e fizeram alguma contribuição. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Allan Kardec traz para a gente que os precursores do cristianismo, do espiritismo, principalmente do espiritismo, foram Sócrates e Platão. Sócrates por quê? Porque na sua filosofia de vida, na sua dialética, naquela proposta que ele tinha de apresentar uma ideia, uma tese, aí o outro vinha com uma tese, uma ideia contrária, que seria uma antítese, e quando ele juntava essas duas informações, tese e antítese, ele criava uma síntese. Essa síntese era como se fosse uma construção de um outro pensamento, diferente do que a gente tem visto hoje, que é a falta de diálogo. Quando há falta de diálogo, a gente tem tese de um lado, antítese do outro, mas não constrói uma síntese. É o famoso ele sim, ele não. Ninguém abre mão de um lado nem do outro e não cria um pensamento superior a partir daqueles pontos de vista diferentes. E é isso que a vida vem ensinando para a gente a partir da doutrina espírita, porque aquilo que a gente valoriza é aquilo que a gente mais ocupa o nosso dia, o nosso tempo. E para nos ajudar, a tecnologia tem auxiliado bastante nisso. Existem
alguns aparelhos de telefone, eu não sei dizer se são todos, que eles hoje já mostram para a gente fica ligado o dia inteiro, né? Virou extensão do corpo, tal do celular. Então, eles já apontam para a gente com o que a gente dedica o tempo de uso daquele bichinho, né? Do aparelho celular. Então, ele mostra se a gente dedica muito tempo às redes sociais, às atividades produtivas, e ele classifica como atividade produtiva leituras de e-mail e coisas desse gênero, e redes sociais, o Facebook, Instagram, WhatsApp e assim por diante. Então, se a gente tem 24 horas num dia e passa 10 horas do dia ali conectado, ele já mostra onde que a gente fica conectado. E aí, quando a gente tem que fazer evangelho no lar, quando a gente tem que ir à casa espírita, ou quando a gente é convidado a estudar, a gente sempre tem uma desculpa de que a gente não tem tempo. Se a gente pegar esse programinha do celular e ver onde que a gente está dedicando o nosso tempo, a gente vai ter uma ideia se a gente está aproveitando bem esse tempo ou não. Porque ele já mostra, hoje, né, século 21, a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Então a tecnologia veio para ficar. E não é porque a gente é espírita que a gente não vai aderir à tecnologia, a gente tem que aderir também. Porque graças a ela a gente tem tido acesso a muitas palestras edificantes, a muitos conteúdos ricos aí na internet que nos ajudam a entender melhor essa doutrina. Então, nessa inovação que a gente vive, ou nessa transformação por que passa a sociedade, a gente tem condições hoje de perceber onde está o nosso tesouro. Porque o tempo, ele é um tesouro que a gente tem. Se a gente souber aproveitar bem o tempo, dá para a gente fazer tudo. Porque o Chico não tinha celular. Mas ele era 24 horas, né? É igual FM, ele era 24 horas em contato com o outro plano. Ele dormia 3 horas da manhã, 6 horas da manhã ele acordava, tomava o café dele e continuava a rotina até 1, 2, 3 horas. E era só problema. Eram raros aqueles que chegavam para o Chico para agradecer. Era só problema o dia inteiro. Como que ele dava conta de resolver os problemas dos outros, ou ajudar pelo menos, e ainda conseguir superar as próprias dificuldades? Porque ele ganhava salário mínimo. Tinha 10 irmãos. Se você picotasse o salário mínimo ao longo de 30 dias, numa conta rapidinha, para alimentar 10 bocas, pelo menos com 3 refeições ao longo do dia, não precisa nem ser 5, pelo menos 3. Hoje, quando a gente conta, é romanceado. É bonito, nossa, né? A gente emociona. Mas vai viver isso aí que ele viveu. Vai passar um cadinho de aperto desse que ele passou, de privação das coisas. De não ter, às vezes, o que comer. Ou como aconteceu com Bezerra de Menezes, que também o coração dele não cabia de tão grande, não cabia nele de tão grande. Mas houve uma época na vida dele que depois das conquistas materiais, depois dele ter sido deputado, médico muito famoso, de ter conquistado aquilo que ele queria, né, os tesouros temporários que também fazem parte, ele doou tudo que ele tinha, até o anel de formatura. Mas sempre que alguém chegava perto dele necessitado, buscando alguma coisa, e ele não tinha, ele sofria com aquilo. Mas ele sofria tanto a ponto de pedir para que as pessoas que o procuravam com uma receita, partir a receita e tomar cada pedacinho de receita por dia, como se fosse uma drágia, um comprimido. E a pessoa tomava aquilo porque ela tinha fé, e a partir da fé ela se transformava, ela curava. Então, se a gente perceber bem, a gente está encarnado.
tudo isso que a gente vive, que a gente passa, as mudanças tecnológicas, os problemas de relacionamento, as ansiedades. Eu achava que a minha geração era a mais ansiosa do mundo, mas a moçada que está vindo aí está num alto grau, assim, elevado à potência máxima de ansiedade. Em busca de resultado a todo custo, a todo preço. E quando não alcança, o nível de frustração é na mesma intensidade. É da mesma intensidade. É uma dor que quando você olha, dá vontade de acolher e abraçar, porque dói até na gente que está vendo aquilo. Até tem uma palestra muito interessante de um filósofo, ele não é espírita, do Clóvis de Barros Filho, quando ele fala sobre os 3 tipos de amor. Ele fala do amor platônico, que é aquele amor em que eu desejo aquilo que eu não tenho. E aí, a partir do momento que eu conquisto, eu deixo de desejar e aquilo passa a não ter importância. O amor aristotélico é aquele em que eu só desejo, em que eu só valorizo o que eu tenho. Aí vem o amor cristão, que é aquele que se regozija com as conquistas do outro. É aquele em que nós nos alegramos com a conquista do outro. Então, é diferente porque ele é libertador. Ele é um amor diferente. Ele é um amor em que as conquistas do outro eu não invejo. Pelo contrário, eu agradeço, incentivo e vibro com a conquista do outro. Porque se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria que alguém também vibrasse pelas minhas conquistas. Então a gente vai percebendo que nós vivemos muitas fases ao longo da vida. Passamos por várias dessas fases. É como se fosse um serrote, em que a gente tem altos e baixos ao longo da vida. Esses altos e baixos vão acumulando experiências em nós. E cada experiência que a gente vive deixa um pouco de aprendizado. Por isso que não necessariamente viver muito quer dizer que nos torna sábios. Mas viver com intensidade nos permite entender a sabedoria da vida pelas experiências que a gente vive. Então, administrar essa ansiedade, entender que o transitório também é importante valorizar, mas não valorizar a ponto de deixar todas as nossas esperanças, todas as nossas certezas em algo que vai ficar aqui, porque somos espíritos milenares. A gente continua. O corpo de carne, ele cessa, ele é perecível, ele tem um fim. O espírito não. Ele progride. Mas também não é um eterno ir e vir. A gente ouviu outro dia uma pessoa muito interessante. Todos nós também temos uma fase da vida em que a gente busca tudo, né? Então, a gente estava ouvindo de uma pessoa muito esclarecida, bem formada e tal, que ela uma vez foi para a casa espírita, mas na hora que eles começaram a falar que esse trem de tem que vir, tem que voltar, tem que vir, tem que voltar, tem que ficar reencarnando pro resto da vida, ela achou melhor não preocupar com isso não e foi buscar outra coisa que calasse mais fundo a sua necessidade daquele momento. Beleza, faz parte. Só que quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que a reencarnação não é esse processo. Não é um processo punitivo, em que eu tenho que vir, que eu tenho que purgar, que eu tenho que comer o pão que o cramulião amassou aí, e não é bem por aí. A gente passa dificuldades, porque muitas vezes nós nos afastamos dos caminhos que a vida tem para a gente. E talvez o objetivo maior nosso é saber que a gente não precisa caminhar em cima de um trilho. A gente pode caminhar em cima de trilhas, em que a gente vai construindo essas trilhas dentro de um limite que ele é aceitável pelas leis da vida. E a gente percebe isso quando a gente olha para as experiências dos outros. Cada um de nós tem uma experiência diferente e aprende com essas diferenças. E percebe que a gente está caminhando na mesma estrada. Só que uns estão
talvez um pouco mais no centro, outros talvez um pouco mais na lateral, uns mais para trás, outros mais para frente, mas todo mundo na mesma estrada, que é a estrada da vida. Então, se estamos todos na mesma estrada, é bom a gente aprender com a experiência daqueles que são mais experientes. Que era o que acontecia, por exemplo, e o Chico Xavier que narra isso, com Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila nasceu, assim como Francisco de Assis, em um berço nobre, onde ela tinha muitas facilidades em uma época difícil, foi 1500 e pouco, 1515, 1520, por aí. Só que o que ela fez? Na sua trajetória, ela abriu mão das suas posses, das suas heranças, para se dedicar em benefício dos outros. E com essa dedicação ao próximo, ela se fez como uma emissária do Cristo, em que ela peregrinou por toda a Espanha, levando e estimulando que pessoas outras, independente da classe social, pudessem também pertencer àquela classe das carmelitas, né? Acho que é a carmelita mesmo. Então, o trabalho dela era de mostrar para o outro que todas as diferenças, isso em 1500, gente, tem um bocado de tempo. Então, naquela época em que abrir mão de valorizações terrenas para alimentar o espírito também era importante. Só que cada um de nós, que vive experiências diferentes, apesar de estarmos na mesma estrada, a gente vai construindo e percebendo com o tempo que o tempo de um é diferente do outro. Em tese, a gente sabe disso. Mas na hora que você está em família, que aquele ente querido pisa no seu calo, ali você mostra a sua verdadeira face. Aí a gente vê o quanto a gente está próximo ou não de superar esse tipo de situação. E aí, com esses gatilhos que a vida vem mostrando para a gente, as aproximações com as pessoas que, de alguma forma, nos influenciam, seja para o bem ou para exercitar o bem, a profissão que a gente escolhe, as lutas que a gente escolhe, que a gente trava na vida, aquela vontade de seguir por determinados caminhos ou não. Então, a gente vai percebendo naquele serrote, nos altos e baixos, que ajuntar tesouros no céu, olha que interessante, não é tesouros do céu, é tesouros no céu. Para juntar tesouros no céu, é preciso que aquilo que tem valor, que não é perecível, seja conquistado diuturnamente, diariamente, constantemente. Mas a gente ainda não consegue fazer isso. Tem época que a gente está como dizem os jovens aí, numa vibe boa. Aí tem época que vem aquela pressão e o bicho pega, né? A gente afasta da casa espírita, não lê livro espírita, não lê o evangelho, aí some. Aí de repente parece que vem uma vibe boa, volta a gente de novo. Então essas mudanças, essas oscilações, essa construção nossa é natural. Ela faz parte do processo. Ela faz parte do aprendizado. Nem sempre a gente percebe na hora, ou nem sempre a gente valoriza na hora, porque a gente ainda busca tesouros transitórios, que não está errado. A questão toda na vida da gente chama-se medida. Às vezes a gente passa da medida, ou falta medida. Então tem época que a gente excede, tem época que a gente deixa as coisas passarem. Então como que a gente resolve isso? Bom, é uma pergunta que a gente também não tem a resposta ainda, porque a gente está construindo. Mas pelos exemplos que a gente tem estudado, pelo que a gente tem visto
na doutrina espírita, seguir Jesus nunca foi fácil, independente de qual religião for. Se a gente lembrar as lutas de Lutero, em que na época o clero, a igreja, ela monopolizava o conhecimento, tanto que o evangelho ele era só em latim. Então uma das primeiras coisas que Lutero fez foi converter o evangelho do latim para o alemão, no sentido de vulgarizar, de popularizar o evangelho, e a partir dali ele foi caçado, e foi caçado de uma forma bem ignorante. Então a gente percebe que não é fácil. Os apóstolos, os primeiros apóstolos, aqueles que construíram o caminho junto com Cristo, também viveram situações de muita dificuldade e limitação. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomava café com ele, almoçava, jantava e dormia com ele. Parece até, né, hoje em dia, aí, quando a pessoa passa do seu lado na rua e não te cumprimenta. Vivia e convivia com Jesus e negou Jesus. Por que negou Jesus? Porque estava diante do poder transitório, do poder dominante. Então, a gente muitas vezes, a gente fraqueja ante as forças e as autoridades temporárias e cresce ante aquele que não tem como se defender. Então a doutrina e o evangelho veio mostrar para a gente a diferença disso. Porque quando eu ajunto tesouro no céu, é quando eu começo a fazer o bem àquele que não tem como devolver aquele bem para mim. Ali eu começo o exercício de fazer desinteressadamente. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, aquilo que a razão nos convida a fazer, a contribuir, o coração não precisa se envaidecer e não precisa também sair divulgando por aí que está fazendo. Acontece muito, né, gente? A pessoa faz uma boa ação e bota uma plaquinha lá. O outro faz outra boa ação, bota uma plaquinha lá. Então essa plaquinha não é no céu, não. Está sendo aqui na terra. São as conquistas que a pessoa já está colhendo aqui. Então, se a gente ainda não está colhendo aqui, nós estamos plantando. E quem é agricultor sabe que você não planta hoje para colher amanhã. Você planta hoje, tem que cultivar a semente para que ela, num terreno fértil, ela possa brotar e crescer. Terreno fértil nos lembra também daquela outra passagem do Evangelho, que nos mostra em que para o terreno ser fértil, eu preciso estar apto a receber aqueles ensinamentos. E aí começa um movimento interessante, porque estar apto para receber os ensinamentos significa confrontar o que eu conheço e o que eu sei hoje com aquilo que o Evangelho está trazendo de novo. E aí, na hora que eu confronto os dois, vem um conflito. E muita gente se apega ao homem velho na hora desse conflito. Esse negócio de reencarnar é bobagem. Vou mexer com isso não. Aí o homem velho faz mais força. E aí a gente tem que entrar com a razão para esclarecer. Porque viver uma vida de privações, de dor, de sofrimento, e achar que desencarna acaba tudo, então sofreu para quê? Não é esquisito? A pessoa passa uma vida inteira, eu vou abrir mão disso aqui porque diz que é bom para eu crescer. Aí eu abro mão, vou abrindo. Aí chega uma hora que acabou a vida. E aquilo que eu abri mão também acabou? Então foi viver 80, 90 anos relembrando às vezes pensamentos ou atitudes que não foram boas. E aí de repente desencarna e os entes queridos que partiram antes? Nós não vamos encontrar com eles de novo, não? Não seria justo.
Não seria Deus um pai de nos privar do contato daqueles entes queridos que nos antecederam e que hoje não estão aqui conosco? Eles acompanharem a nossa transformação, a nossa mudança? Porque a vida vem nos ensinando a aprender, vem nos ensinando a contribuir, mesmo sabendo das nossas muitas limitações, que a gente é capaz de dar algum contributo. A gente é capaz de levar um pouco de esperança ao próximo, de dar um pouco de alegria, assim como a chama da vela. Quanto mais a gente contribui, mais compartilha, ela não se apaga. Então é dentro dessa lógica que a gente interpreta hoje essa passagem do tesouro, para que ajuntemos no céu aquilo que a traça e a ferrugem não coma. Então são valores imperecíveis, valores do Evangelho, que a gente pode listar como a caridade, o perdão, a paciência, a benevolência e assim por diante. Bonito de ser falado, interessante de ser vivido, mas é muito mais profundo do que a assistência social. É algo que renova e transforma a intimidade do ser. É um processo educativo. Por isso que às vezes é com muita alegria que a gente sempre vem aqui na casa de Glacos, que não é só de Glacos, né, de todos nós, mas ele que capitaneia todo o trabalho aqui. A gente há mais de 1995 faz as contas, dá uns 23 anos aí, nessa peregrinação de vindo à casa de Glacos. A gente até hoje encontra com tarefeiros daquela época. Então aqui é firme e forte. A turma está aí, ó, vai ficando igual a gente, né? O telhado vai branqueando, ou vai perdendo um pouquinho de cabelo, mas a turma está toda aí. E por que é bacana isso? Porque a gente vem de coração, sabendo das nossas limitações, mas doando um pouquinho o que a gente é. E o que a gente é hoje é a soma dessas experiências. De tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já passou, de bom e de ruim, do que deu certo, daquilo que não deu certo. Então viver, meus amigos, é muito mais do que ficar procurando culpa e erro. Viver é muito mais, é um tesouro que a gente é convidado a buscar. Esse é o maior e o mais verdadeiro dos tesouros, a vida. E muitos de nós estamos afastados da vida. Estamos vivendo a vida como a música, deixando a vida nos levar, sem perceber que ela é passageira, ela é efêmera. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. E o que a gente fez da nossa vida? Ser correto é dever, é obrigação. Nos esforçarmos para sermos do bem não quer dizer que fomos bons. Então o que a gente tem feito dos talentos que a vida nos dá? Porque se depender da sociedade aí fora, a gente não vai ter valor, não. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai pedir algo a mais de você. E o que Jesus tem pedido para a gente? Ele pediu título, formação, conhecimento, família, status. Ele não pediu nada. Até porque ele nasceu numa manjedoura. Por isso um revolucionário do bem. Porque ele veio derrubar essas amarras sociais que nos prendem ainda de uma forma a nos punir e não a nos educar. Porque as conquistas sociais, elas são importantes. As regras de boa convivência, de boa conduta, o civismo é importante. Tanto que países que são considerados do primeiro mundo, tem muita gente que abandonou a religião. Mas no trato público com o outro, nas ruas, na sociedade, eles dão show. Mas a perda da religião tem mostrado um vazio na vida deles. Tanto que países como a Suíça, o maior índice de suicídio está lá. Aliás, tem gente saindo daqui para praticar isso lá.
porque lá é liberado. Então a gente percebe que tudo isso que acontece na vida são oportunidades para a gente entender o recado que a vida está dando para a gente, que é da busca do tesouro. Então não é errado a gente ajuntar tesouro, mas ajuntar tesouros no céu. É como se o tesouro no céu fosse o combustível a sempre manter o céu luzindo, a sempre manter o céu fazendo luz. Porque o céu, quando brilha, ele norteia as nossas ações. Ele passa a ser um farol iluminando o nosso caminho. E mesmo que a gente não tenha luz própria, que a luz que vibre em nós, que seja a luz do Cristo. Porque a luz que ofusca o próximo, a gente tem que ter cuidado com ela. É trem. Evangelho é um negócio muito bacana, gente. É muito bonito. Porque na hora que você começa a conquistar a autoconfiança, agora vai, aí vem Jesus com muito carinho e fraternidade e fala assim, vai, mas não sai pisando nos outros aí não. Porque se sua luz ofuscar a luz do próximo, você não está fazendo luz. Você está fazendo bobagem. Então é um roteiro de vida. Mesmo que a gente não goste. Evangelho não é religioso, o religiosismo, é religiosidade. O Evangelho é a religação que a gente tem com Cristo. Então é Ele que nos mostra a sensibilidade que a gente deve aflorar quando a gente adquire conhecimento na ciência, quando a gente adquire conhecimento na filosofia. É Ele que sublima esse conhecimento. Então lê de tudo, estuda de tudo, retém o que é bom, porque tem muita coisa boa por aí, mas a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente tem que estar atento. Então olhos de ver e ouvidos de ouvir a gente conquista a partir do trabalho. Esse trabalho é o que nos dignifica, e para a gente desenvolver esse trabalho é o ajuntar tesouros no céu. Aí agora a gente entra na parte em que diz respeito diretamente à pergunta que nos move hoje. Onde está o teu tesouro? Aí agora já tem um pouco de base para responder onde está o nosso tesouro. Porque a gente sabe que a gente precisa ajuntar tesouros no céu. Então o tesouro no céu que fala o capítulo 20 de Mateus, o capítulo 6 do versículo 20 de Mateus, é aquele tesouro que vai iluminar o nosso céu, que é o céu íntimo. Então são os valores trazidos pelo Cristo, como a paciência, a tolerância, a compreensão, que são medicamentos homeopáticos que a gente tem para combater a ansiedade, a ilusão, essa necessidade que a gente tem de querer tudo para ontem. Dizem que lá no Polo Norte a coisa está assim, viu, gente? O pessoal quer tudo para ontem. Não tem paciência mais com nada. Tem alguma coisa que quer resolver tudo de um dia para o outro. E a gente sabe que na vida não é assim. Às vezes a gente tem que amassar um pouquinho de barro para ver se a gente consegue transformar e mudar aquilo que a gente consegue mudar. Para a gente ter sabedoria para lidar com aquilo que a gente não consegue mudar. Então, ter sabedoria, a gente só tem a sabedoria a partir do momento que a gente vivencia. É a experiência. Mas tem gente que não aprende com a experiência. É curioso isso. É de novo a vida mostrando para a gente que ela não é linear. Quem é da área de exatas aí sabe, né? Programação linear. Não é linear. A coisa é sistêmica, é complexa, porque tem 2 ou 3 ou mais variáveis ocorrendo ao mesmo tempo. E que às vezes a gente ignora a causa e a origem delas. Então elas vão acontecendo e interligando.
por isso que quando a gente tem fé, a gente não sabe as respostas da vida, mas a gente sabe que nessas conjugações da vida, Deus vem e consegue realizar conquistas, ou nos mostrar conquistas, a partir do momento em que a gente persevera um pouquinho mais, a partir do momento que a gente acredita um pouquinho mais. Então, ter fé e estimular esse crescimento é aquilo que a gente pode fazer nos dias de hoje como ferramenta, como remédio para combater a ansiedade, a tristeza, a amargura e quem sabe um dia a gente conseguir perdoar. Porque perdoar talvez seja uma das coisas mais sublimes e das mais difíceis. Porque para eu perdoar, eu preciso abrir mão das minhas convicções, das minhas certezas, e passar a acreditar e confiar na certeza divina, abrindo mão de mim, para que a presença do Cristo, ela opere essas transformações que a gente tanto busca. É um exercício que a gente não conquista de um dia para o outro. Esses dias a gente estava vendo numa reportagem a história de um sobrevivente no Brasil que viveu o Holocausto. Aquela coisa absurda que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Então esse senhor que está com mais de 90 anos hoje, ele falou, não tem um dia em que o lugar onde ele ficou confinado não passe na cabeça dele. 90 anos. Ele era um menino de 16 anos ou 14 anos. Hoje ele tem 90. Então, se a gente imaginar o tempo agindo e o quão complexo é isso, que com 90 anos ele ainda não esqueceu. Aí um outro colega dele que conviveu lá também, ele falou, nós saímos de lá, mas lá ainda não saiu de dentro da gente. Aí, se a gente transporta isso para o mundo espiritual, se eu levo para o mundo espiritual rancor, tristeza, mágoa, ódio, só porque eu desencarnei isso vai resolver? Vai não. O bom da doutrina é isso, né? Que não tem meio termo. Não vai resolver. Só resolve com o tempo. E não é esperando o tempo passar. É usando o tempo em benefício do aprendizado, para que, ao passar do tempo, eu consiga colocar em prática novos valores que serão substituídos por aqueles valores que um dia me levaram a uma condição de ainda alimentar mágoa, tristeza, raiva e ódio. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está hoje o nosso tesouro? Que a gente inicie a semana, meus amigos, lembrando de que na nossa vida, nós somos os responsáveis. A gente não é responsável pelo que o outro pensa da gente. A gente não é responsável pelo querer do outro. Mas nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Então nós temos esse controle. Aquilo que eu controlo, eu tenho poder sobre ele. Então, se eu tenho poder sobre ele, eu estou iniciando uma semana, que a gente inicie a semana elevando o pensamento para que o céu, ele se estabeleça em nossas vidas, de forma a superar limites, dificuldades, tristezas, que eu ainda alimento em meu coração. Porque se eu consigo fazer isso comigo,
sem perceber, outros observam. E não tem coisa melhor do que o exemplo. Até porque quem é pai, quem é mãe, sabe como isso funciona. E os meninos pegam nas manias nossas, né? Ao invés de pegar as coisas boas, não, eles pegam as manias. Então, se a gente consegue exemplificar, se a gente consegue influenciar de alguma forma, que a gente comece esse processo agora, a partir de hoje, independente do que passou, dos problemas, das dificuldades e das limitações. Porque o presente, ele é uma bênção, ele é uma dádiva. Quem vive de passado é museu, né? Quem vive no futuro vive ansioso. A gente já disse isso aqui nessa casa uma vez, vocês vão nos dar licença, mas a gente vai falar de novo. Um pensador aí desencarnou com mais de 90 anos, e eu não vou lembrar o nome do pensador, mas ele disse o seguinte: 90% das coisas que eu temia na vida, elas não aconteceram. Elas só aconteceram na minha cabeça, na minha mente. Então a gente às vezes polui a nossa mente de tal maneira que nós criamos. A realidade é essa, e quem tiver a oportunidade de estudar ou quiser estudar mais a fundo as obras do André Luiz vai perceber isso. A gente, em nossa mente, a gente cria. E a cada criação dessa, nós ficamos refém dela. Por isso que em 24 horas num dia, já tem um sisteminha aí, um app, né, que eles falam, que já mostra o tanto de tempo que a gente está gastando no celular. Com que a gente transforme esse tempo gasto no celular em algo bom. Não que rede social não seja ruim, viu, gente? Não é isso, não. É questão de equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Porque demais pode ser fuga. Tem muita gente que prefere viver conectado na rede social do que viver na sociedade. E de menos também se asilando de tudo, está acontecendo um monte de coisa lá fora e a gente está ficando para trás. Não que a gente tenha que conhecer tudo também, porque não dá tempo. Isso já é cientificamente comprovado. Então que a gente aproveite da melhor forma possível. Tudo. Tem muitas frases aí, jargões, que a gente tem que tomar cuidado com ele. Por exemplo, que aconteçam mais coisas na vida que nos façam sorrir. Que eu tenha mais dias alegres. É bonitinho da gente ler, da gente ouvir, mas vamos ter um pouquinho de atenção. Porque dias felizes, como encarnado, dá a entender que são dias sem problemas. E não tem dia sem problema, gente. Na boa. Não tem dia. Você pode adiar um pouquinho o problema, você pode se preparar um pouquinho mais para o problema, mas eles existem. O que a gente precisa é não encarar o problema como um obstáculo a nos prender, e sim um obstáculo a superar. Aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, se a gente pudesse hoje, agradecendo mais uma vez a paciência de todos, desejando uma semana divina e iluminada para todos, se a gente pudesse responder ousadamente a pergunta: onde está o nosso tesouro hoje? Nós diríamos que o nosso tesouro hoje está exatamente naquilo que a gente mais valoriza de forma consciente ou inconsciente. E esse valor que a gente dá é o valor que nos influencia a viver de forma positiva ou negativa. Se eu não estou gostando da vida que eu estou vivendo, é sinal de que do jeito que está não está bom. Eu posso mudar. Se eu estou gostando demais da vida que eu estou vivendo, abre seu olho também, porque é igual matemática. Se está fácil demais, é porque eu não estou fazendo o cálculo direitinho, não. Então é a busca do equilíbrio, meus amigos. Que Jesus, nosso mestre maior, nosso modelo e guia da humanidade, Ele abençoe seus lares.
Abençoe seus ideais, suas aspirações, seus maiores desejos, para que tudo na vida de vocês, principalmente, floresça de dentro para fora. Que vocês encontrem a alegria de viver, superação, lembrando que a gente não está sozinho. Não existe noite eterna. Ela acaba com o raiar do dia. Então que o dia, que a luz, que é o Evangelho em nossas vidas, ele povoe nossos corações, e até uma próxima, se Deus quiser.